Fui membro do primeiro Secretariado Nacional da Associação dos Alunos de Ensino Médio, AM, saído da primeira Conferência Nacional dos Alunos de Ensino Médio, que teve lugar a 4 de julho de 1981, e neste primeiro secretariado fui o responsável para a Comissão de Atividades Culturais. E em 1986, no primeiro congresso da Associação dos Alunos de Ensino Médio AM, fui eleito vice-presidente nacional. Eu entrei no Conselho Nacional da Associação dos Alunos de Ensino Médio em 1981, na primeira conferência dos alunos de ensino médio, e terminou em 1990, em agosto. Porém, neste interim, isto é, de 1981 até 1983, fui membro do Secretariado Nacional. Em 1983, a quando da conferência que teve lugar no município de Viana, em que entra para o secretariado o camarada Arlindo Canema como presidente nacional e cessa a camarada Domingas Laura, eu fico apenas no Conselho Nacional e passo a presidir a AM no Instituto Médio Normal Garcia Neto. Mas continuei membro do Conselho Nacional e volto para o Secretariado Nacional em 1986, depois do primeiro congresso da AM, como vice-presidente nacional. Em 1979, eu entro na Escola Juventude em Luta, na 7ª classe. E nesta altura existia o grupo dinamizador para o movimento associativo estudantil. Esse grupo dinamizador, criado pela JMPLA, Juventude do Partido, me refiro ao MPLA porque era partido único, tinha como missão criar as associações estudantis, tanto para o ensino médio como para o ensino superior. Então, no Juventude em Luta, eu adiro ao grupo dinamizador e sou um dos responsáveis na escola. E, ao mesmo tempo, também era militante da JMPLA. E em 1980, adiro à brigada, a JMPLA criou uma brigada do ensino, comandante Dangeré, sou recrutado, faço a formação no Lubango e sou enviado no CUNEN. E no CUNEN matriculo a 8ª classe, na escola do 2º e 3º níveis de Ondiva, e sou eleito coordenador do grupo dinamizador para o movimento associativo estudantil, que nós chamamos GDMAI, e como coordenador provincial, eu representava a província a nível do movimento associativo nacional. Não obstante ter vindo de Luanda e indo lá como professor brigadista, mas sendo estudante do 3º nível, sou eleito coordenador provincial, porque na altura a província do Cunene só tinha uma escola do 3º nível, que era esta escola que se situava em Ondiva. Automaticamente, o coordenador do GD da escola era também o coordenador do grupo dinamizador provincial, por ser que eu me tornei coordenador provincial do grupo dinamizador. Primeiro, a Associação dos Alunos de Ensino Médio tinha como objetivo a defesa dos interesses legítimos dos alunos. Nós sabemos que as direções de escola têm atuações, ou as suas atuações devem se situar numa regra e norma definida pelo Estado. Mas, na prática, nem sempre isto se nota. Logo, a associação surgiu para que o estudante pudesse comparticipar na gestão da escola, de maneira que esta gestão da direção escolar fosse de acordo os interesses do estudante. Quando isso não acontecia, então aparecia a associação
neste caso a Associação dos Alunos do Ensino Médio, AM, para chamar a razão à direção de escola, no sentido de poder agir de acordo à lei, às normas que o Estado tinha definido e que o Ministério da Educação tinha de fazer cumprir. E nesta altura, nós sabíamos que os alunos que se matriculavam na 7ª classe, na 9ª classe, no ensino médio, e no primeiro ano da escola técnico profissional, podiam ser membros da AM, desde que aderissem voluntariamente à Associação dos Alunos do Ensino Médio. Nos primeiros anos desses níveis, ensino técnico profissional, 7ª classe do 3º nível e 9ª classe do ensino médio, os alunos que entrassem nesses anos, em princípio ainda não tinham conhecimento da existência da AM. Os membros da AM que já existiam nessa escola tinham que fazer o trabalho de sensibilização a partir do ato de matrícula, porque os alunos, na altura, me refiro ao ensino médio, eram encaminhados e, ao fazerem a confirmação, já estava ali um membro da associação, no papel de ativista, para informar e sensibilizar o novo aluno que entra na escola. Então, ali tínhamos que lhe dizer o que é a AM, qual era o objetivo da AM, por que a AM estava ali na escola e que ganhos ele tinha com a AM. Automaticamente, ele, ao aceitar isto, preenchia uma ficha, pagava a sua cota voluntária e tinha um cartão de membro que o identificava como membro da associação. Agora, mas aí temos que dizer uma coisa. Primeiro temos que dizer, mas a AM dependia de quem? A AM era uma organização autônoma, independente na sua atuação. Porém, politicamente dependia da JMPLA. Mas essa dependência política não lhe criava nenhum entrave para funcionar, ou de funcionamento. Por ser que os responsáveis da AM eram eleitos livremente nas suas assembleias, por ser que nós tínhamos a Assembleia de Escola, que elegia o secretariado escolar da AM, tínhamos a Assembleia Provincial, que elegia o comitê, o Conselho e o secretário provincial da AM, e tínhamos o Conselho Nacional, ou a Assembleia Nacional, que elegia o Conselho Nacional, que, por sua vez, o Conselho Nacional elegia o secretário nacional, onde estava o presidente da AM, o vice-presidente e os responsáveis das comissões nacionais. Eu queria primeiro me ater ao mandato de 1981 até 1986. Ali, a AM fez com que o aluno ganhasse consciência nacionalista, consciência estudantil e até consciência política, porque a AM era também o viveiro para futuros dirigentes. Por isso mesmo é que nós tivemos membros do secretariado, membros dos conselhos provinciais, que depois foram catapultados a membros do governo e a deputados. Temos um exemplo concreto, que em 1987, o Estado, não é? O Estado e o Partido do Estado, que era o MPLA, orientou-nos a que a AM deveria fornecer 3 deputados para a Assembleia do Povo. E esses deputados deveriam sair de 3 províncias de Angola, mas que não sairiam do Secretariado Nacional. Nesta altura eu era vice-presidente nacional. Então, indicaram-se as províncias, Malange, Uís e Zaire. O Secretariado Nacional indicou 3 responsáveis, 3 secretários, que se dirigiram a estas províncias e, juntamente
com os conselhos provinciais, os secretariados provinciais, encontramos em Malães na altura era camarada, é o termo que se usava, né? O camarada Luís José, no IS, o camarada José Maria Ferreira dos Santos, e no Zaire, o camarada Pedro Maria. Esses tornaram-se deputados da Assembleia do Povo pela AM. E também, a nível das províncias, também foram eleitos deputados das Assembleias Populares Provinciais. E a AM também teve representantes. Eu me recordo que, a nível de Luanda, o representante, ou o deputado da Assembleia Popular Provincial representando a AM, era o camarada Miguel João Domingos. E então, mas há aí uma cena, não é? Para fazer história, que aconteceu em 1984. Em 1984, e porque dizer que as Assembleias Nacionais serviam também para acertos das estruturas. E por quê? Porque todos os anos tínhamos membros que terminavam um nível médio e não poderiam continuar nas estruturas, que iam para o ensino superior. Então, em todas as assembleias que se realizavam todos os anos, sobretudo em julho, depois passou a ser em agosto, de acordo com o calendário do ano letivo. Então, esses acertos permitiam ir entrando alguns e saindo outros. Em 1984, a camarada Domingas Laura, que era a presidente da AM, ia cessar o seu mandato e teria que surgir um outro presidente. E segundo a visão da maior parte dos membros do Conselho Nacional, quem deveria ascender a presidente da AM deveria ser o camarada Arlindo Canema, que já tinha sido membro do secretariado e era membro do Conselho Nacional. Mas, como eu disse atrás, a AM era organicamente independente, mas politicamente dependia da JMPLA. O secretário nacional da JMPLA tinha um candidato, que seria o camarada Celestino Vicente, que já tinha sido meu colega no secretariado da AM, no INE. E no final do mandato, ou no final do ano letivo no INE, o camarada Celestino havia se dirigido a mim como presidente da AM na escola, dizendo que durante o ano que trabalhou não se adaptou e também não tinha muita experiência associativa. Tinha mais uma experiência política, partidária, e que não pudéssemos contar com ele. Ok. Tá bem, disse obrigado, o tempo que trabalhamos juntos. Porém, metidos no Lubango, onde teve lugar a Assembleia Nacional de 1984, o camarada Celestino Vicente aparece e era o candidato a presidente, substituindo a camarada Domingas Laura. O Conselho Nacional, não é? Não conhecia o camarada Celestino Vicente, não dominava qual era a sua experiência, e o secretário nacional também não. Mas tomaram conhecimento que o camarada João Domingos tinha trabalhado com o camarada Celestino Vicente. Então era a pessoa indicada para poder prestar informação. Lógico. Eu, de facto, tinha essa informação. E eu havia dito aos companheiros de que ele mesmo mostrou-se inadaptado para as atividades associativas e que não queria que contássemos com ele. Então, e as pessoas comentaram, então se alguém que não tem experiência ou adaptação para trabalhar na base, na AM, como é que haveria de dirigir a AM a partir do topo? Então ali criou-se um problema, só que no encontro que deveria encontrar os candidatos, eu fico doente, sou hospitalizado no Lubango. E os meus colegas não tinham propriedade para poder dizer que o camarada não tem experiência. E depois de 2 dias tiveram que me roubar do hospital. Os colegas foram lá, tiraram-me sem alta médica e levaram-me para o hotel e foram me dando muita sopa, muito caldo para ver se recuperasse. O Lubango é frio e era tempo de frio.
Mas felizmente arranjaram um casaco e fui ao encontro que estava a discutir as candidaturas e eu disse isso. Que o camarada Vicente disse-me que não tinha experiência para não contar com ele. E eu não vejo ele, não é, com alguma capacidade de dirigir a AM a partir do topo. Bem, foram vários debates, várias rondas de negociação, mas que, por fim, o Conselho Nacional foi perentório a dizer que se o camarada Vicente fosse presidente, que todo ele estava demissionário. Então, tiveram que sair mais secretários da JMPLA de Luanda, que foram reforçar o secretário da J que já estava lá, que era o camarada Nito Cunha, e por fim prevaleceu então o desejo do Conselho Nacional da AM. O camarada Celestino Vicente não ficou como presidente e o desejo do Conselho Nacional era que fosse o camarada Arlindo Canema. Ascendeu a presidente da AM o camarada Arlindo Canema, sendo vice-presidente o camarada José Armando Bernardo Neto. Até 1986, nós estávamos apenas ali há sensivelmente 11 anos da independência. E a educação e o ensino ainda viviam alguns problemas, desde a falta de professores e também reduzido o número de escolas, mas era preciso sensibilizar os alunos para que se empenhassem no processo de ensino. Então a AM, nos seus programas, inseriu o projeto de emulação estudantil, em que eram destacados os alunos que apresentassem melhores resultados e aqueles que absorvessem o maior conhecimento. E estes alunos eram premiados, para além de receberem um diploma de honra ou de mérito, também era-lhes oferecido alguns materiais, alguns prêmios em termos materiais. É ali onde surgem as motorizadas, surgem as bicicletas e outros materiais. E isto incentivou muito, não é, a entrega dos alunos ao conhecimento, foram adquirindo maior conhecimento e foram se empenhando mais na educação, foram melhorando as suas notas e também podemos ver que também isso criou uma mais-valia, no sentido de que os alunos foram também educados patrioticamente, sobretudo para aderirem para a luta armada, porque também era um dos objetivos, sendo a AM uma organização politicamente dependente da JMPLA. Então, a AM sensibilizava os alunos, não é? De forma que adiram à luta, porque nós estávamos no momento, não é? Havia a guerra de libertação, e depois havia a guerra que surgiu após a independência, então o AM tinha que sensibilizar os alunos, tanto para a luta como também para a participação na reconstrução nacional. Prova disso é que, devido à escassez que havia de professores no país, a AM também sensibilizou os alunos para participarem na alfabetização, sobretudo nas brigadas hoje ainda, sensibilizou alunos para participar na brigada de ensino comandante Dangeré, e veja que naquela altura, mesmo os professores efetivos não aceitavam ir lecionar nas províncias como Cunene, Cubango, Mochico, Bié. Por quê? Por causa da guerra. Por causa da guerra. As quitotas, né? Sim, então a AM entra, não é? A partir de orientação política da JMPLA, a AM sensibiliza os alunos. Foi dali que, em 1980, 81, surge a Brigada de Ensino Comandante Dangeré e foram criados 4 contingentes
que seguiram para Quando Cubango, Cunene, Mochico Bie. Eu sou um deles, porque nessa altura eu vou para o Cunene. E é a partir do Cunene que eu, sendo a coordenador do grupo dinamizador, vou para a primeira conferência dos alunos do ensino médio e sou eleito membro do secretariado. Então, a AM foi somente naquela altura a maior organização juvenil, não digo só estudantil, juvenil do país. E por quê? Porque ali onde as outras organizações não apareciam ou não chegavam, estava lá a AM. Para haver a AM, bastava haver lá uma escola do terceiro nível. Mesmo só com uma turma da 7ª classe. Bastava haver lá uma escola técnico-profissional que formasse carpinteiros, ou mecânicos, ou agrônomos, estava lá a AM. Porque a AM enquadrava no seu seio alunos das escolas técnico-profissionais, do nível básico e médio, alunos do terceiro nível, que eram na altura os alunos da 7ª e 8ª classes, e alunos do ensino médio, hiponíveis, que era 9ª, 10ª, 11ª e 12ª. Então, a AM era mesmo a maior organização juvenil, não é, do país e também a maior organização estudantil. Quer dizer, me desculpem os camaradas que passaram pela Associação dos Estudantes do Ensino Superior, que era esse, mas não havia nenhuma comparação. Primeiro, para mim, aquilo serviu e hoje, e uma parte da trajetória que eu vivi depois da passagem pela associação, eu diria que este ganho veio da associação, porque depois de sair das associações, dirigi escola, fui diretor de escolas, do terceiro nível, do ensino médio, fui delegado municipal em 2 municípios em Luanda, fui administrador do município em Luanda, administrador municipal do Rangel, mas gostaria ainda de puxar, se é possível, dizer que em 1986, quando se dá o primeiro congresso da AM, em que é eleito o camarada José Armando Bernardo Neto como presidente e o João Domingos vice-presidente, foi o período mais produtivo da AM, que nós criamos um cronograma de tarefa que rigorosamente foi cumprido. Diria, em 1987, em fevereiro, realizamos o primeiro congresso, a primeira reunião do Conselho Nacional, no IS. Em julho deste mesmo ano, em Luanda, no Sino Atlântico, realizamos o primeiro acampamento nacional, o primeiro festival, o primeiro festival cultural nacional da AM, que envolveu todos os estudantes do ensino médio, terceiro nível e escolas técnico-profissionais do país. Todos ficaram concentrados em Luanda e, se a memória não me falha, o vencedor da canção foi um que depois também se tornou famoso na música, é o Cândido Ananás. Foi com uma música que até hoje é imponente. Já em 1989, em fevereiro, realizamos o primeiro acampamento nacional da AM, na província do Cunene, na localidade de Xangongo. Para além das atividades que nós realizamos produtivas e outras, o objetivo foi a construção de uma escola do terceiro nível para acudir à demanda que lá havia, porque já tínhamos algumas crianças que estavam fora do sistema e havia até outros que estudavam debaixo das árvores. Em 1990, também em fevereiro, realizamos o segundo acampamento nacional da AM em Benguela, em que participamos em campanha da apanha do sal, de pesca, atividades nas empresas, nas fábricas.
E no mesmo ano, já em agosto, realizamos o segundo congresso, em que cessa aquele conselho, é eleito um novo conselho e ascende a presidente da AM, o camarada José Maria Ferraz dos Santos. Então, foram 4 anos muito intensos, mas a AM não ficou ali, a AM foi mais para além, mas também, diga-se que em 1991, já com o surgimento do multipartidarismo, a AM tinha que se adaptar, porque deixa de ser uma organização politicamente dependente da JMPLA para poder caminhar sozinho, como tanto política como organicamente independente. Mas que eu diria que todos aqueles que passaram na AM, ganharam ou têm hoje uma experiência para a vida. E hoje temos ministros, temos deputados, temos diretores nacionais, temos PCAs que passaram pela associação. Prova disso é que no próximo mês de julho, quando a AM faz anos, no 4 de julho, há uma atividade que terá lugar na província de Benguela, onde se vai homenagear todos aqueles que passaram pela AM, desde fundadores, membros do Conselho Nacional, membros dos secretariados provinciais e nacional, e todos aqueles que de forma direta ou indireta contribuíram para que a associação fosse aquela organização imponente que Angola conheceu. E também será uma oportunidade para a passagem de testemunho. Hoje temos organizações estudantis em Angola. E digamos com toda a honestidade que estão a fazer também um bom trabalho. Mas também precisam de beber beber da experiência daqueles que já foram de organizações do passado, mesmo sendo de épocas e circunstâncias diferentes. Mas há sempre alguma coisa em que eles podem buscar. E até nós apelamos os colegas que tiveram nestas associações, principalmente na AM, para que possam escrever as suas memórias, fazendo referência do que foi a AM. Pelo menos eu pessoalmente já comecei. E até porque, fruto mesmo daquilo que eu vi na AM, a minha dissertação, na defesa na minha licenciatura, falei sobre o associativismo estudantil de 1979 até a época em que eu defendi. Já no mestrado, voltei a falar do associativismo. Falo da participação das associações na gestão das escolas, que é um fator importante. Porque se as associações estudantis não forem inseridas na gestão das escolas, haverá muita divergência. E os estudantes não participarão, não estarão satisfeitos e a própria direção vai encontrar dificuldades para poder gerir, porque não terá o apoio ou o auxílio dos estudantes que é feito por intermédio da Associação dos Estudantes. De facto, será um encontro muito emotivo, porque havemos de rever colegas que não vemos há mais de 30 anos. Então, e um dos objetivos desse encontro é juntar este grupo, juntar esta massa de pessoas, de forma que possamos todos falar da associação, mas não só como saudade, mas como forma de passar mensagem aos jovens que hoje estão nas associações, de que, olha, nós fomos assim, fizemos assim, e vocês, fazendo isto, poderão contribuir também para o país, para que Angola seja um país melhor e para que a educação e o ensino possam realmente estar ao serviço da sociedade e do povo angolano. Por exemplo, há dias houve um encontro de um grupo que está a preparar este
este evento de Benguela, que deslocou-se a Benguela, e reuniram com um ex-colega, que foi meu colega em 1981 no primeiro secretariado. E aquilo que eu vi a partir das redes sociais, aquilo me comoveu. E eu vi o colega que não via há mais de 30 anos, que é o camarada Arlindo Canema. Na altura éramos jovens, 17 anos, 18 anos, 19 anos. E hoje estamos na faixa depois dos 60. E o camarada Arlindo perguntou pelo João Domingos, eu vi, quer dizer, aquilo motivou-me logo a ligar para o companheiro, falou comigo, ele lagrimou. E então estamos aguardando para que este evento, que será de 3 a 5 de julho, possa nos reunir e haver os abraços de saudades, mas haver o compromisso de irmos ajudando as novas gerações para que criem associações fortes e associações que sejam realmente viradas para a defesa dos interesses dos alunos e dos estudantes. Este será o evento, será um primeiro evento, não é, desta magnitude, e acredito que a partir deste primeiro evento surgirão outros eventos e até poderá abrir caminho para que se criem, talvez, organizações que possam também ajudar. Porque esse é o objetivo. Os ex-membros da associação dirão em Benguela que estamos aqui para ajudar hoje, amanhã e para sempre. Quando já não podemos, porque devemos saber que já estamos na terceira idade, então estamos a passar o testemunho para que estes que estão agora nas associações atuais possam fazê-lo num futuro, quando já não formos nós, quando nos faltarem as forças. Então, este será um dos objetivos fulcrais do evento de Benguela, pelo que apelo os ex-companheiros da AM, aqueles que possam nos ouvir, possam nos ver, dizer que adiram a este evento, porque é um evento que deverá abarcar todos que foram da AM, que vivem em todas as províncias de Angola, por intermédio de inscrições, porque os lugares são limitados. Há províncias que fornecerão um número maior, as outras um número menor. Então, quanto mais cedo contactarem as pessoas indicadas para que possam ter acesso a esse evento, façam-no. A nível da província de Luanda, participarão para o evento 50 pessoas, não é? 50 ex-membros da AM. Nós, depois, a comissão que está a trabalhar nisso já apresentou e poderá apresentar, talvez por outros meios, os contactos, não é? De forma que possam, ainda há lugares, ainda há vagas, podem fazer a inscrição, de forma que estejamos todos em Benguela nos dias 3, 4 e 5 de julho, para podermos, para além de matar saudades, também dizer que estamos presentes. Mais velhos, um bocado velhos, mas presentes. Há um registro que eu tenho na memória e que não posso esquecer. Em 1987, eu era o vice-presidente nacional da Associação dos Alunos de Ensino Médio e era também, em simultâneo, o acompanhante, nós chamávamos o padrinho de Luanda. E sabemos que naquela altura as circunstâncias eram outras e vivíamos no país ainda o monopartidarismo. Não eram permitidos concursos de Miss e de Mister. Mas o secretariado da AM do PUNIV organizou um concurso de Miss PUNIV e Mister PUNIV. Tiveram
mobilizaram os estudantes da escola, tiveram grandes patrocínios de empresas petrolíferas, etc, etc, e realizaram a atividade, que foi de facto uma atividade de grande magnitude. Só que depois há um jornalista que coloca em Ponto Grande, na altura só tínhamos um jornal, que era o de Angola, de que com a guerra que há e precisando de homens para a luta, estão a fazer exposição de músculos e estão a expor a beleza da mulher. Então aquilo, num país de opção socialista, aquilo criou um mal-estar. Então os dirigentes, na altura do partido, MPLA, foram ter conosco na sede nacional e queriam saber quem organizou e por que organizaram e se havia orientação nossa. Na altura o presidente da AM disse: olha, quem pode informar melhor é o camarada vice-presidente, porque é o acompanhante de Luanda. Feliz ou infelizmente, o acompanhante de Luanda era o camarada João Domingos. E pronto, fui chamado a dar uma explicação, disse, de facto houve, mas não houve orientação nenhuma, nem do Secretariado Nacional, nem do Secretariado Provincial. Foi uma iniciativa dos jovens. Ok, então fomos orientados a encontrar os membros do Secretariado do PUNIV que tiveram na base da organização de tal atividade e tínhamos que responsabilizá-los. Ok. Nós chamamos o secretariado do PUNIV até a nossa sede nacional e ouvimos os jovens, eles deram as suas explicações e até porque eles fizeram aquilo sem qualquer maldade, era mesmo, bom, os jovens queriam mostrar algo de novo. Mas pronto, como para a nossa opção, a opção do país não era consentâneo, então eles tinham que assumir as suas responsabilidades. E nós informamos, apresentamos a lista do secretariado e mandamos para a sede do partido. Só que ao analisarem, havia um nome que despontava na lista: Isabel dos Santos. E há um membro do secretariado do Comitê Central que desloca a nossa sede e pergunta se esse nome tinha a ver com a filha do camarada presidente José Eduardo dos Santos. Nós dissemos sim. Ela é a vice-presidente da AM no PUNIV e, na ausência do presidente, que não estava no país, tinha sido ela a organizadora da atividade. Mas que, pronto, nós já tínhamos esboçado quais seriam as sanções de acordo com os estatutos da AM e que as estruturas haviam de agir conforme. Logo a seguir recebemos outras orientações. Tá bem, mas não precisa também ser tanto, porque os jovens têm que fazer algo, não é? E ao fazer algo, erra-se. Então é humano, por isso eles têm que ter esta liberdade e pronto. Felizmente não foi necessário criar ou aplicar qualquer sanção aos camaradas, simplesmente ficamos pelo Conselho para haver mais ponderação e sempre que tivessem essas iniciativas seria bom tratar conjuntamente, tratar ou receber a experiência do Conselho ou do Secretariado Provincial de Luanda, da AM, e então de facto tudo poderia correr. E no final mesmo do nosso mandato, nós saímos de lá com sabor de missão cumprida, porque permitimos, ou fizemos com que naquela época, ou a AM fez com que naquela época a educação e o ensino fossem melhores. Também conseguimos, e isso nota-se hoje, conseguimos com que muitos ex-estudantes na altura, ex-membros da AM, ganhassem alguma bagagem técnica e política para que hoje ainda estejam na direção
do país, no governo, na Assembleia e mesmo na direção das empresas. Este foi o maior ganho da Associação dos Alunos de Ensino Médio, que vigorou de 1981 até 1994. Ok.